Foi em 1950. Para os meus olhos de menino de 10 anos, o mundo era uma grande promessa. Nessa idade, a imaginação trabalha a toda e os sonhos fazem parte do dia a dia, sendo às vezes mais reais do que a própria realidade. E foi no mês desse ano, não me lembro qual, que meu pai me levou para assistir a um dos primeiros filmes coloridos de ficção científica. Uma produção em Technicolor, que com os efeitos especiais da época, contava a história de uma primeira missão à Lua. Chamava-se Destination Moon, Destino à Lua, no título em português, e era a aposta de um produtor de cinema americano chamado George Pell para surfar a nascente onda dos filmes dedicados à exploração do espaço. O filme começava, para deleite da garotada, com uma aparição do pica-pau, utilizada para explicar a mecânica de um voo espacial. Depois, entrava na aventura propriamente dita, mostrando um trabalho de cinematografia surpreendente para os recursos de quase 80 anos atrás. Quando saímos do cinema, meu pai vaticinou para os meus ouvidos sonhadores que o homem provavelmente iria descer na Lua no ano 2000. O futuro antecipou sua profecia em 31 anos. O sonho de ir à Lua é quase tão velho quanto a civilização humana. Nossa pequena companheira sideral sempre exerceu uma poderosa influência nas crenças e na mitologia dos povos, desde os primeiros momentos do Antigo Egito. Sua influência nas marés, suas fases e sua claridade etérea, para não falar nos aterrorizantes eclipses, a conferiam, numa época em que o religioso era explicação para tudo, o indiscutível título de deusa. A Rainha da Noite foi, desde os faraós até os imperadores romanos, uma das mais significativas entidades do panteão de divindades mitológicas, responsável pela contagem do tempo, pelos níveis dos rios e das marés, e até por eventos pessoais que iam da definição da personalidade dos nascituros ao fluxo menstrual das mulheres. Ísis, no Egito, Artume, na Etrúria, Selene, na Grécia, Luna, em Roma, Avilix, para os maias, ou Jaci, no nosso tupi-guarani, são apenas alguns dos nomes pelos quais todas as culturas reverenciaram a divina Dama Celeste, que ocupava os céus escuros depois que o sol se punha. Toda essa romântica associação foi aos poucos sendo desmistificada, à medida que, a partir do começo da Alta Idade Média, monges estudiosos chegaram à compreensão de que a deusa não passava de um planeta, assim como a Terra e os outros integrantes mais próximos do Sistema Solar. Mas, ao mesmo tempo em que era despromovida de sua categoria divina para a de um simples satélite, a Lua começou a suscitar outro fascínio. As perguntas começaram a surgir no interesse crescente. De que era feita? A que distância estava? O que eram as manchas e desenhos em sua superfície? Pouco a pouco, homens de ciência e observadores cristãos, árabes e judeus foram aperfeiçoando seus estudos dos movimentos da Lua, dos detalhes de sua órbita e até da previsão de eclipses. Quando chegou a Renascença, o entendimento bastante avançado do astro vizinho já era do conhecimento da elite pensante da sociedade. Aí, então, as lentes de Galileu vieram revelar com minúcias a verdadeira natureza da antiga deusa, de que ela era feita, onde exatamente ela estava e qual o seu caminho pelos céus. Tudo estava desvendado. Pelo menos na teoria. Até bem tarde, como no início do século XIX, ainda se especulava sobre a possível existência de vegetação na Lua, de alguma vida bacteriana, de algum reservatório aquático. Como seria sua superfície? Qual o verdadeiro contorno de suas crateras? Como se poderia locomover em seu solo?
Estas e outras perguntas aguçavam o desejo de ir até lá e explorá-la. Afinal, a Terra já estava sendo desbravada de polo a polo por intrépidos aventureiros. Por que não a Lua? Foi na literatura que este sonho começou a querer virar realidade. À parte as fantasias medievais criadas por poetas e romancistas, como Dante Alighieri em sua Divina Comédia, onde a Lua era o primeiro céu e morada definitiva de alguns bem-aventurados, foi só no começo do século XVII, com Johannes Kepler e Francis Bacon, dois renomados astrônomos, matemáticos e filósofos, que a descrição de uma viagem ao nosso satélite começou a ganhar contornos mais sérios. O decisivo avanço industrial do século XIX fez avançar a ideia de que o sonho de uma aventura espacial não seria tão impossível assim. Grandes ficcionistas como Richard Adams, Edgar Allan Poe e H.G. Wells suportavam suas narrativas com convincentes argumentos científicos proporcionados por um crescente número de descobertas tecnológicas. E este foi o estilo adotado pelo genial pai da literatura de ficção científica, o francês Jules Verne, para escrever sua impressionante série de livros em que a imaginação ganhava contornos de realidade. Seu antológico De la Terre à la Lune, da Terra à Lua, uma das mais conhecidas obras dos quase 70 livros que compunham a famosa coleção de livros vermelhos do autor, sonho de consumo de todo adolescente da minha geração, é um plausível e detalhado relato de como, com os meios à disposição na segunda metade dos anos 1800, se poderia empreender a viagem. Tudo robustamente medido e calculado. O cinema, surgido logo depois, não ficou atrás. Em 1902, Georges Méliès lançou o seu icônico Le Voyage dans la Lune, Viagem à Lua. Assim, nesse início de século XX, o assunto estava em todas as mentes. Mas, no fundo, eram questões que ficavam verossímeis apenas no papel. A resposta a questões fundamentais, como se poderia vencer a força gravitacional da Terra, como alinhar a trajetória de uma suposta nave com os movimentos da Lua, e, principalmente, como ir e voltar com segurança, ainda estavam décadas à frente. Todo mundo entende que as guerras são um flagelo, mas ninguém pode negar que elas proporcionam saltos quânticos de engenhosidade e de avanço tecnológico. A necessidade de sobrepujar o inimigo, de defender território e vidas e assegurar a vitória, aguçam exponencialmente o intelecto humano e sua capacidade de descobrir e inventar. O general americano George Patton disse certa vez que, comparados à guerra, todos os outros empreendimentos humanos recolhiam-se à sua insignificância. É claro que um homem como Patton não poderia dizer algo diferente, mas o problema é que ele estava certo. Na parte final da Segunda Grande Guerra, o Terceiro Reich exauria-se. No Ocidente, o dia D quebrara a espinha da Fortaleza Europa. No leste, um tsunami soviético começava a avançar pelas estepes polonesas. Com o fantasma de uma possível aniquilação surgindo nas duas principais frentes europeias, os cérebros do esforço bélico alemão procuravam desesperadamente reinventar seus arsenais e tirar da cartola uma série de armas revolucionárias, as famosas Wunderwaffe. Entretanto, dado a veloz progressão dos exércitos aliados e o intenso bombardeio das instalações alemãs, muitas dessas superarmas, como o avião a jato e a bomba atômica, pouco saíram do estágio de protótipo ou ficaram no papel. Uma, entretanto, chegou a ser usada em larga escala, levando o horror da destruição a Londres e outras cidades inglesas. A V2. A V2 introduziu a ideia do míssil balístico de longo alcance. Era um foguete, um artefato com empuxo bastante para vencer a força gravitacional, atingir velocidades espantosas para a época e cair no alvo a centenas de quilômetros de distância. Bingo!
a primeira ferramenta do sonho espacial havia sido criada. Um dos gênios por trás da criação da V2 era Werner Magnus Maximilian von Braun, diretor técnico do Centro de Pesquisas de Peenemünde, na Pomerânia, onde o projeto da bomba voadora fora criado. Nos estertores da guerra, e já de olho numa possível absorção de tecnologia para seus arsenais e outras futuras aplicações, os americanos encararam como missão prioritária a captura de von Braun. Por seu lado, os soviéticos também conseguiram apoderar-se de equipes técnicas ligadas ao projeto. Quando, após a rendição dos nazistas, um mundo polarizado começou a emergir e a cortina de ferro denunciada por Churchill caiu, os dois adversários de agora flexionavam seus músculos para a corrida que estava à frente, a corrida espacial. Assim, em 1950, quando meus olhos de menino se deslumbraram no cinema, os primeiros passos da disputa já estavam sendo dados. O primeiro confronto aberto ocorreu no Ano Geofísico Internacional, em 1955, quando americanos e soviéticos propagandearam que estavam em condições de colocarem satélites artificiais em órbita. O primeiro round, entretanto, foi ganho pelos russos. No dia 4 de outubro de 1957, eles fizeram jus às suas promessas, colocando para rodar ao redor da Terra o Sputnik. Foi um espanto universal. A pequena esfera metálica dominou desde o noticiário internacional até os papos de bar. O termo espionagem espacial nasceu aí. 1-0 para a União Soviética. Um mês depois, outro golpe. Mais um satélite soviético, desta vez carregando um animal, a cadela Laika. Os americanos acusaram o golpe. Em 29 de junho do ano seguinte, foi criada a NASA, e o orçamento destinado a tentar alcançar o adversário foi crescendo a cada ano. Mas nada parecia conseguir suplantar o que vinha do lado de lá da cortina de ferro. Em 12 de junho de 1961, a bordo da nave Vostok I, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornaria o primeiro homem a orbitar a Terra. Sua fase triunfal, a Terra é azul, iria servir de emblema para a indiscutível supremacia soviética. Tio Sam estava perdendo. Mas mesmo antes do feito de Gagarin, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, já havia proferido seu famoso discurso inspirador. Em maio, Kennedy decretara como missão sagrada o envio de um americano à Lua até o final da década. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. A bola fora lançada muito à frente. Agora era correr atrás dela. Entre 1961 e 1965, os dois lados destinaram grandes fatias de seus orçamentos para os seus programas espaciais. Foram feitas várias viagens orbitais ao redor da Terra. Nomes de cosmonautas e astronautas passaram a ser reverenciados como os super-heróis da vida real. Como os soviéticos German Titov, Pavel Popovich, Alexei Leonov, o primeiro a passear fora da nave, e Valentina Tereshkova. Do lado yankee, Alan Shepard, John Glenn, Gordon Cooper, Gus Grissom, Frank Borman e Jim Lovell pilotavam as primeiras aventuras dos programas Mercury, Gemini e Apollo e começavam a empatar o jogo. Pouco a pouco, os Estados Unidos foram avançando mais rápido que os russos. Um dos fatores que mais contribuíram para isso foi o aperfeiçoamento do foguete de estágios múltiplos como o Saturn. Outro foi o treinamento e a qualidade de sua equipe de astronautas, cuja história foi reverenciada no filme de 1983, The Right Stuff, Os Eleitos, no título em português.
Right Stuff pode ser traduzido como o ingrediente certo. E foi exatamente isso que fez virar o jogo. O programa Apollo decidiu a supremacia americana. Embora começando com o trágico fracasso da Apollo 1, no incêndio que matou 3 astronautas em fevereiro de 1967, o projeto retomou a rotina de voos tripulados em outubro de 1968, com a Apollo 7. Em dezembro, a Apollo 8 chegou até a órbita da Lua. As 2 missões seguintes iriam aperfeiçoar o estágio final do programa. O compromisso assumido por Kennedy estava próximo de ser realizado. E, em 20 de julho de 1969, com os olhos grudados na imagem em preto e branco da TV, eu participava com outros 1 bilhão de seres humanos da emoção de ver Neil Armstrong descendo as escalas do módulo lunar Eagle e colocando seus pés no mar da tranquilidade. Os americanos haviam ganhado a corrida. Foram mais 5 descidas na Lua, seriam 6, se não fosse o emocionante Successful Failure, o fracasso exitoso da Apollo 13. As missões tripuladas terminaram em dezembro de 1972. A exploração lunar, entretanto, continua com o lançamento de sondas e veículos autônomos realizados por vários países. Não sei quando o homem retornará ao espaço. Hoje em dia, parece que os problemas terrenos amortecem o sonho das conquistas espaciais. Fala-se em Marte para a próxima década. Talvez, neste mesmo momento, um menino de 10 anos esteja assistindo a um filme de ficção sobre a ida ao planeta vermelho. E sonhe, como eu sonhei em 1950 com as viagens à Lua. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, por favor inscreva-se se ainda não o fez, divulgue, comente, compartilhe. Isso é extremamente importante para que nós possamos retomar esse nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.